Já imaginou unir a praticidade de uma Google Planilha com o poder do ChatGPT? Isso é possível e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para poder utilizar o modelo do GPT dentro de uma Google Planilha. E esse tutorial está dividido em 3 partes. Na primeira, a gente vai criar e conectar uma planilha do Google com o Apps Script. O Apps Script nada mais é do que uma plataforma que roda na nuvem nos servidores da Google que te permite criar e executar programas JavaScript e acessar os aplicativos do Workspace como Gmail, Agenda, Google Planilha, que é o que a gente vai usar nesse vídeo, de uma forma muito mais simples. Na segunda etapa, a gente vai conectar o nosso programa do Apps Script com a API da OpenAI para ter acesso ao modelo. A API nada mais é do que uma porta que permite a comunicação e a troca de dados entre programas que estão separados. E na terceira parte, eu vou te mostrar alguns exemplos do que a gente pode fazer com essa planilha. Então, já pode ir abrindo a sua planilha e bora começar. Agora aqui no meu Drive, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma planilha. Botão direito, planilha Google. Eu vou mudar esse nome aqui para planilha com GPT e agora eu vou criar uma interface simples aqui. Eu vou deixar algumas colunas aqui em branco do lado esquerdo e eu vou começar aqui na célula G2 e eu vou escrever prompt. Embaixo dessa célula eu vou escrever resposta. A ideia aqui é que na célula da frente de prompt, no caso H2, eu escreva o prompt que eu quero enviar para o modelo. Por exemplo, como eu calculo a raiz quadrada numa planilha. E aqui embaixo, na célula H3, é onde eu vou colocar a resposta do modelo. Beleza, a última coisa que eu vou fazer aqui agora é criar um botão. Para isso, eu vou vir aqui em Inserir, Desenho, eu vou clicar em Forma, Formas, e eu vou selecionar esse retângulo aqui, para simular um botão. Aqui eu vou escrever Enviar. Vou aumentar um pouco essa fonte, beleza, salvar e fechar. Esse botão aqui, eu clico com o botão direito, agora eu consigo mexer no tamanho dele. Eu vou deixar ele mais ou menos desse tamanho e vou colocar ele aqui do lado do meu prompt. E a função desse botão aqui é que toda vez que a gente clicar nele, ele vai disparar um código lá dentro do Apps Script, que a gente ainda vai fazer, e esse código vai ler a célula H2, que é onde tem o nosso prompt, vai enviar esse prompt para o modelo, colher a resposta, processar e colocar a resposta aqui nessa célula H3. Para criar o Apps Script, a gente vai em Extensões, Apps Script, e aí ele vai criar um novo projeto para a gente. Aqui nesse projeto eu vou mudar o nome dele para Projeto Planilha GPT. E caso você nunca tenha usado o Apps Script, ele é bastante intuitivo. Aqui do lado esquerdo é onde fica nossos arquivos de código. Nesse caso aqui ele criou esse arquivo, código.gs. Eu vou deixar esse nome mesmo por enquanto. E aqui, quando a gente clica nesse arquivo, ele abre aqui nessa parte cinza o conteúdo dele, que é onde vai ter o nosso código. Eu vou aproveitar aqui e vou utilizar essa função mesmo. E eu vou trocar o nome dela para enviar. Essa função é a que vai ser chamada quando a gente clicar no botão. A primeira coisa que eu quero que essa função faça é ler o que está na célula H2, porque a célula H2 tem o nosso prompt. Para isso, eu vou criar uma variável aqui, planilha. Eu vou pegar a planilha ativa chamando esse método spreadsheet.getActive spreadsheet. Agora com a planilha eu preciso escolher a aba que eu quero. No caso, a nossa planilha só tem uma aba, que é essa página 1. Mas uma planilha pode ter várias abas, por isso a gente precisa selecionar ela aqui. Eu vou selecionar a aba ativa dessa forma. Aba planilha ponto. Get Active Sheet. E isso vai retornar a aba ativa. Agora com a aba eu consigo acessar a célula H2 e extrair o prompt. Para isso eu vou criar uma variável prompt e ele vai receber o valor da aba.getRange. Aqui eu vou colocar a identificação da minha célula, a localização dela, que é H2, porque a coluna dela é H e a linha dela é A2. .getValue. Porque eu quero pegar o valor que está dentro dela, que é o prompt. Agora, para testar se deu certo, eu vou chamar aqui o logger.log para imprimir esse valor aqui no console que vai aparecer na parte de baixo. Aqui eu vou escrever prompt e eu vou imprimir o valor da variável prompt que eu peguei na linha anterior. Bom, toda vez que a gente modificar o código aqui, para que essas modificações tenham efeito, eu tenho que salvar clicando nesse botão aqui, salvar projeto, ou apertar Ctrl S ou Command S, que é o atalho para salvar. Depois disso, a gente pode clicar no botão executar e testar nossa função. Como é a primeira vez que o nosso código vai ler o conteúdo de uma planilha, ele pede uma autorização.
E aí eu vou clicar em revisar permissões nesse pop-up, aí eu preciso fazer login de novo. Depois que eu faço o login, essa tela aparece e eu clico em avançado, e aí eu vou clicar nesse link aqui embaixo, acessar projeto planilha GPT, não seguro, porque sou eu que estou programando e eu sei o que tem dentro do código. E aqui ele mostra as permissões que o projeto vai ter acesso. No caso aqui, ver, editar, criar, excluir todos os arquivos do Google Planilhas. Eu vou permitir e pronto. Aí ele vai executar a nossa função e aqui embaixo, como a gente pode ver, ele exibiu o prompt corretamente. Ou seja, a gente conseguiu ler o conteúdo da célula H2 e agora a gente pode ir para a etapa 2, que é conectar o nosso código do AppsScript com a API da OpenAI. E para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, eu fiz esse desenho simplificado do que a gente vai fazer. Aqui no AppsScript a gente tem a nossa aplicação, o nosso programa rodando. E dentro dele a gente tem o método enviar, que a gente acabou de extrair o prompt. A gente quer enviar esse prompt para o modelo GPT 3.5 gerar a resposta. Aqui eu vou utilizar o 3.5, mas você pode utilizar qualquer outro que você quiser. Só fica atento com a precificação. Porém, para a gente fazer esse acesso, a gente precisa passar pela API, que é aquela porta que eu falei no início do vídeo. A API está localizada na internet através de um endereço. Esse endereço aparece na documentação como endpoint. Porém, só saber a localização dessa porta não é suficiente, porque ela está trancada. E ela só abre para quem tem um cartão de acesso. Esse cartão de acesso, essa chave de acesso, é chamada na documentação de API Key. Essa API Key ela é muito importante porque ela diz para a OpenAI que é você que está fazendo a requisição aqui na API e que ela deve cobrar a sua conta por essa utilização, já que a API é um serviço pago. Por isso que é muito importante você não compartilhar essa chave com ninguém, porque qualquer um com essa chave consegue utilizar a API da OpenAI como se fosse você. E aí depois a cobrança vai para a sua conta. Agora a gente vai na documentação da API e pegar tudo que a gente precisa para fazer isso no nosso código. E para acessar a documentação, a gente vai no navegador e acessa platform.openai.com. Aqui, se você já tiver conta, clica em Login, se não, clica em Sign Up para criar uma conta. Depois de fazer login, essa tela vai aparecer. Aí a gente clica em API Reference aqui em cima. Depois, no menu lateral, a gente procura Endpoint e clica em Chat. Depois a gente clica em Create Chat Completion. E aqui está a documentação da API. Aqui ele fala o método e o endpoint da API, que é a localização dela na internet. Aqui embaixo apresenta um resumo do que ela faz, que é cria uma resposta do modelo dado uma conversa do chat. Aqui embaixo ela apresenta a documentação dos parâmetros que você pode passar no corpo da requisição. E no caso aqui a gente tem dois obrigatórios, que vai ser o messages, que é um vetor de mensagens do chat, e o model, que é o modelo que você quer acessar. No lado direito, ele mostra alguns exemplos de como fazer essa requisição. Aqui a gente tem um exemplo utilizando o curl. Aqui em cima a gente pode mudar o modelo. Nesse exemplo eu vou utilizar o GPT 3.5 Turbo mesmo, então eu vou deixar esse. Aqui a gente pode mudar a linguagem, caso a gente queira ver o exemplo numa outra linguagem. Mas como a gente não tem nenhum exemplo para AppsScript, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou copiar esse comando aqui, curl, e aqui no chat GPT eu vou pedir para ele o seguinte, você é um programador experiente de JavaScript e AppsScript, converta o código abaixo de curl para AppsScript. E aqui eu vou colar o código que eu acabei de copiar, Enter. E pronto, agora que ele gerou o código, eu vou copiar e vou colar lá no projeto do AppsScript. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o nome dessa função para chamar API. E agora vamos ver o que esse código está fazendo. Na primeira linha, ele define a URL, que é o endpoint da API, que é esse https até completion. Depois, ele cria o objeto data, que são os dados que a gente vai enviar na requisição, no corpo da requisição. O primeiro parâmetro aqui foi o modelo, que ele pegou do código que a gente enviou, e depois o vetor de mensagens. E aqui dentro desse vetor de mensagens, a gente tem dois tipos de mensagem. A gente tem a do tipo System, que é uma mensagem de instrução, em que a gente pede para o modelo o que a gente espera que ele faça. Nesse caso aqui eu vou pedir para ele o seguinte, você é um especialista em planilhas Google. Sua tarefa é ajudar o usuário a utilizar a planilha da melhor forma possível. Eu vou deixar só da melhor forma. Beleza. O segundo tipo de mensagem que a gente tem aqui é a mensagem do tipo User, que vai ser a mensagem do usuário. E é exatamente aqui que eu vou enviar o prompt.
Vou escrever aqui prompt. E só para a gente testar, eu vou criar um prompt falso aqui em cima. Eu vou chamar de prompt com a seguinte mensagem: como calcular a média de uma coluna? E beleza, essas são as mensagens que a gente vai enviar na nossa requisição. E continuando, aqui embaixo ele define o objeto options, em que ele define o método post, define o tipo de conteúdo, que no caso é JSON, e define os headers. É aqui que a gente vai passar a chave da API, que a gente ainda não criou, mas a gente já vai criar. Depois, define o payload, que utiliza os dados aqui desse objeto de data, que tem as mensagens, para poder criar o corpo da requisição. E aqui embaixo, nessa linha 37, é onde de fato ele chama a API. E na linha de baixo, ele extrai a resposta. Para a gente testar, eu vou colocar aqui um logger.log JSON response. Só para a gente ver o que ele está retornando. Eu vou testar essa função aqui antes da gente criar a nossa chave. Eu vou selecionar aqui a função aqui nesse botão, chamar API, e vou clicar em executar. E aí ele deu o erro que eu estava esperando. Ele falou que a chave está incorreta. E aí ele fala o site aqui que a gente já vai acessar para criar a chave. Beleza, então bora criar a nossa chave. E para isso a gente vai acessar o site da documentação, a gente vai acessar o menu lateral esquerdo, clicar em API Key e essa página vai aparecer. Se você não tiver criado nenhuma chave, vai estar vazia aqui. A gente vai clicar em Create New Secret Key e aí você pode dar um nome. Para facilitar, eu vou escrever Planilha GPT, que é o nome do meu projeto lá no AppsScript. Vou clicar em Create Secret Key e pronto, ele criou a minha API Key. Muito importante, essa vai ser a única vez que ele vai apresentar o valor dessa chave. Ele até escreve aqui, que é a única vez que a gente vai ver. Se você não copiar a chave aqui, você vai ter que gerar uma outra chave para poder pegar o valor. Então eu vou copiar a chave aqui clicando nesse botão e vou clicar em Done. Agora eu vou voltar lá no meu projeto do AppsScript e aqui uma das formas de fazer seria eu colocar aqui direto a minha API Key. Porém, se eu fizer isso, a minha chave vai ficar muito acessível aqui no código e não é muito legal. O que eu vou fazer é uma alternativa um pouco menos pior, menos ruim do que essa de colocar aqui no código. Eu vou vir acessar aqui a lateral esquerda na configurações de projeto e aqui eu vou descer aqui embaixo nessa parte aqui, propriedades do script. E aqui eu vou clicar nesse botão adicionar propriedade do script. E aqui eu vou criar uma OpenAI API Key. E eu vou colar o valor da minha chave aqui. Salvar propriedades do script. Beleza, agora eu vou voltar lá para o código, para o editor. E aqui no código, para mim acessar aquela chave, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui em cima que vai ser var, letra minúscula, var API Key. E eu pego aquele valor da seguinte forma. Property service, ponto. Get script properties, ponto, get property. E aqui eu passo o nome da propriedade que eu criei, que foi OpenAI API Key. E agora eu vou atualizar aqui o código nessa parte aqui para utilizar o API Key que eu acabei de ler lá em cima. Eu vou salvar e eu vou testar essa função de novo. E pronto, ela executou com sucesso. Como você pode ver aqui, ó, dá uma olhada na resposta. E aqui está a resposta do modelo, aqui dentro de Message Content. Aqui. Para calcular a média de uma coluna em uma planilha Google, você pode usar a função média, blá 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 blá. Agora o que a gente precisa fazer é formatar, é extrair essa resposta do modelo e colocar dentro da célula lá da nossa planilha. Como que eu vou fazer? Bom, então eu vou extrair primeiro essa resposta do modelo. Como a gente pode ver aqui, ó, esse foi o objeto que a gente recebeu, né? O objeto é o que está dentro dessas chaves. O que interessa para a gente é só o que está dentro de content. Eu vou criar uma variável aqui que se chama resposta modelo. E eu vou extrair aquela resposta que está dentro do content. Para isso eu vou acessar JSON response. Agora eu vou escrever todo aquele caminho até chegar dentro do content. Que é choices. Como choices é um vetor e a resposta está na primeira posição, eu vou colocar aqui vetor índice 0. Ponto messages, na verdade é message. Message.content. Pronto. Se eu tiver feito certo, resposta modelo vai ter só o conteúdo da resposta que interessa pra gente. Vamos ver se esse é o caso. Eu salvo aqui e vou testar de novo.
Ah, aqui deu erro porque eu preciso parsear essa resposta aqui como JSON. Então eu vou aqui, ó, JSON, ponto, parse, e aí eu vou pegar a resposta que ele extraiu aqui e converter para JSON antes de acessar dessa forma aqui. Vou salvar e executar. Beleza, agora deu certo. Então agora dentro de resposta modelo, a gente tem o conteúdo que a gente quer salvar na nossa célula de resposta. Agora eu vou fazer exatamente isso. Só para a gente lembrar, a função enviar é a função que vai ser chamada quando a gente clicar no botão enviar. Então aqui dentro que a gente tem que colocar toda a lógica. Eu vou fazer o seguinte, esse código que está aqui é o código que extrai o prompt lá da célula. Eu vou tirar ele daqui e eu vou colocar ele dentro de uma outra função que eu vou chamar de ler prompt. E aqui embaixo, ela vai retornar o valor do prompt. Então eu vou colocar aqui, return o valor do prompt. Beleza. Então aqui dentro de enviar, eu vou criar uma outra variável que vai ser o prompt. E aqui eu vou chamar a função ler prompt. E agora aqui na sequência eu vou chamar a função chamar API passando o prompt como parâmetro. Porque até então eu estou usando esse prompt aqui falso para testar ela. Chamar API. E aqui eu vou passar o prompt. Então, para que ela receba o prompt, eu vou colocar prompt aqui também dentro do chamar API. E aí eu vou apagar esse prompt falso que eu criei só para testar. E beleza, agora ela já vai funcionar com o prompt correto. Essa função chamar API está retornando a resposta do modelo. Então, eu vou colocar ela aqui, eu vou salvar essa resposta numa variável, que eu vou chamar de var resposta. E agora só falta a gente salvar a resposta na célula lá da planilha, que é essa célula aqui embaixo, a H3. E é isso que a gente vai fazer agora. Como o código vai ser muito parecido com esse aqui do H2, eu vou copiar essa função e vou colar aqui embaixo fazendo as adaptações. Ao invés de eu ler, eu vou querer escrever a resposta. Então eu vou chamar ela de escrever resposta. Ela vai receber como parâmetro a resposta. Aqui ela vai ler, pegar a planilha ativa da mesma forma como eu estava fazendo para pegar o prompt. Precisa selecionar a aba. E aqui na aba, ela vai selecionar a célula H3 ao invés de H2. Ela não vai retornar nada. E aqui no método, ao invés de ser getValue, vai ser setValue. O get serve para ler o que está dentro da célula, enquanto o set serve para escrever. Daqui eu vou passar resposta. Agora, dentro de enviar, eu vou chamar essa função escrever resposta, que eu acabei de criar. Então, com a resposta do modelo, eu pego, chamo a função escrever resposta, passando para ela resposta. Bom, agora a gente pode testar para ver se deu certo. Dedos cruzados, vamos lá para a planilha. A planilha aqui tem como eu calculo a raiz quadrada numa planilha. Eu vou deixar essa pergunta mesmo no prompt. Eu vou clicar em enviar. E quando eu clico em enviar, nada acontece, porque eu ainda não conectei o enviar a nenhum método do AppsScript. Eu preciso fazer isso agora. Clico com o botão direito nele, venho aqui nos 3 pontinhos, clico aqui e clico no transferir script. Aqui no transferir script, eu escrevo o nome da função que eu quero que ele chame. Nesse caso aqui é a função enviar e pronto. Agora quando eu clicar, ele vai chamar aquela função. Script em execução e funcionou. Aqui está a resposta do modelo. Agora vamos testar mandando outro prompt aqui. Eu mandei como calcular a raiz quadrada de uma planilha. Eu vou falar o seguinte, vou perguntar como calculo a média de uma coluna. E aí eu vou clicar em enviar, daí ele respondeu. Para calcular a média de uma coluna em uma planilha do Google, você precisa seguir esses passos. Isso significa que a integração entre o nosso AppsScript e a API da OpenAI funcionou e a gente pode ir para a parte 3 do tutorial, que é ver alguns exemplos de como a gente pode usar essa integração aqui na nossa planilha. Parte 3, exemplos. Aqui existem infinitas formas de utilizar essa integração. Uma segunda ideia seria pedir para ele gerar uma planilha com dados fictícios para a gente testar. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Aqui eu estou pedindo para ele, crie uma tabela com dados fictícios de 10 avaliações de produtos. Use colunas cliente, produto, avaliação. Gere 5 avaliações de elogio e 5 de reclamação. Nas reclamações, deixe claro o motivo do cliente. As avaliações devem simular avaliações de clientes, escreva em primeira pessoa, gere nomes realistas, use ponto e vírgula como separador. Exemplo, cliente, ponto e vírgula, produto, ponto e vírgula, avaliação. Vou clicar em enviar e essa foi a resposta dele. Eu vou copiar aqui os dados da tabela e eu vou colar numa outra aba. Ctrl Shift V
Aqui embaixo eu clico em dividir texto em colunas. E como o texto está dividido em ponto e vírgula, eu vou clicar aqui nesse botão e vou selecionar ponto e vírgula. Beleza. Agora ele dividiu aqui na nossa tabela direitinho. Eu vou formatar aqui rapidinho e aí a gente tem a tabela com os dados para testar. Agora a terceira ideia, que eu acho a mais interessante, seria o seguinte. Vamos supor, eu vou aproveitar essa tabela aqui, vamos supor que você tenha sido contratado por uma empresa para fazer uma análise nas avaliações dos clientes. E o objetivo aqui é identificar pontos de melhoria, se tem algum problema que está acontecendo com muita frequência e por aí vai. E a primeira forma de fazer isso seria a manual. Você iria ler cada uma das avaliações, uma a uma, separar o que é elogio, o que é crítica, identificar se tem alguma coisa em comum, qual área, enfim. E depois disso você teria lá o resultado da sua análise. Só que à medida que mais avaliações chegam, você teria que refazer toda essa análise manualmente. Isso pode funcionar até que bem para empresa pequena. Agora imagina se você está trabalhando com uma empresa muito grande, que tem um volume muito grande de avaliações. Nesse caso, você poderia utilizar o modelo GPT para fazer uma pré-classificação. Vamos supor que essa é a sua planilha com as avaliações. Eu vou criar aqui uma nova coluna chamada categoria. E aqui o valor dessa coluna vai ser preenchido pelo modelo. Para fazer isso, a gente vai lá no nosso projeto. Eu vou criar um outro arquivo aqui para ficar mais organizado. É um script e eu vou chamar esse script de categorização. Aqui dentro eu vou criar uma função categorizar. Essa função é a que eu vou chamar ali dentro da célula e ela vai receber como parâmetro a avaliação. Para aproveitar o nosso trabalho, eu vou lá no código que a gente fez anteriormente e vou copiar a função chamar API. Eu vou colocar ela aqui embaixo. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar essa função chamar API passando a avaliação. E agora eu vou modificar a função chamar API para que ela retorne a categoria. Então, aqui na mensagem do sistema, ao invés dessa mensagem antiga, eu vou passar essa nova. Você é um classificador de avaliações de clientes. Para cada avaliação, responda com a categoria correspondente. As categorias possíveis são... E aí, você pode colocar todas as categorias que fizerem sentido. Vamos supor que aqui a gente queira separar as avaliações em elogios, sugestão, qualidade do produto, logística e atendimento. Exemplo de resposta, elogio. Beleza, com essa modificação acho que já é suficiente para funcionar. Essa função aqui está retornando a resposta do modelo, que agora vai retornar a classificação, a categoria da avaliação. Então, para que isso funcione, eu preciso retornar aqui a resposta do modelo. Então eu vou usar return chamar API. Agora, para a gente usar a função categorizar aqui na planilha, é só a gente chamar como uma função normal. Então a gente digita igual, categorizar, e a gente passa a coluna da avaliação, que no caso aqui é a C, C2. Clico Enter, e daí ele vai carregar. Deu certo. O modelo retornou elogio. E faz sentido, porque a avaliação é adorei o celular novo, ótima câmera e bateria de longa duração. Agora, para a gente aplicar essa fórmula para todas as células, a gente clica aqui nessa bolinha do lado e arrasta. E pronto! Todas as avaliações foram classificadas. E agora você pode utilizar essa categoria para fazer a sua análise muito mais fácil, muito mais rápido. E essas são apenas ideias iniciais. Tem muita coisa que dá para fazer. Por exemplo, imagina utilizar tudo o que a gente viu aqui no vídeo para poder criar uma Google Agenda. Se você gostou, confere esse vídeo aqui que eu mostro exatamente isso. Se tem alguma dúvida ou sugestão aqui para o canal, escreva aqui nos comentários que eu leio a todas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!